Boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com o Evangelho. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas, em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles, aqui da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, para que possamos, em um momento de harmonia, de serenidade, de paz, nos encontrar com os ensinamentos do Evangelho de Cristo, refletirmos juntos sobre esses ensinamentos que são luz para nossas vidas e, acima de tudo, orarmos em comunhão de pensamentos e sentimentos com o nosso Divino Criador, nosso Pai, que Jesus nos apresentou como essa figura amorosa, misericordiosa e justa, que nos ama profundamente, que sabe de todas as nossas dificuldades e necessidades, e tudo providencia para que nós possamos ser felizes. Então sejam todos bem-vindos para mais um encontro com o Evangelho. E, como é de costume, vamos convidar a todos para iniciarmos a nossa atividade desta noite, fazendo a nossa prece e antes vamos ler uma mensagem de harmonização do livro Ceifa de Luz, mensagem de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. A mensagem intitula-se Conquista da Compaixão. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, refletamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Emmanuel. Então, depois dessa mensagem inspiradora, passamos então a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga, iniciando por agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, nosso amigo, inseparável de todas as horas, nosso mestre, nosso irmão maior.
rogando a Ele que possa nos abençoar com suas energias amorosas, acalmando os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que possamos esquecer a correria do dia a dia, as preocupações, e nesse instante voltarmos o nosso pensamento para este momento de luz, de sintonia com Deus, onde buscamos a nossa paz interior através da compreensão dos ensinamentos de Jesus. E que essa compreensão nos leve a sentir a necessidade de vivenciá-los, de seguir os seus exemplos. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam conosco nesse instante. Que assim seja. Bom, o tema da nossa explanação de hoje é Bem-aventurados os misericordiosos. Esse tema encontra-se no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título de Perdoai, para que Deus vos perdoe. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos colocou, entre outras bem-aventuranças, que bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Jesus não estava dizendo que nós, para obtermos a misericórdia de Deus, nós temos que ser misericordiosos tão somente como uma troca. Ele nos estava propondo, como nos disse a mensagem inicial, que nós construíssemos dentro de nós o sentimento da misericórdia. Porque ele também nos convidou a nos amarmos uns aos outros. E amar uns aos outros é uma tarefa que exige de nós um empenho, uma dedicação e uma vontade perseverante, determinada e profunda, porque é uma transformação da nossa maneira de ver as pessoas que nos cercam e até mesmo de nos ver a nós mesmos, retirando de nós o ímpeto de pagar com a mesma moeda, de ter uma resposta na ponta da língua para aquele que nos diz algo desagradável ou que faz algo desagradável para nós. Ser misericordioso é nos abster do sentimento de vingança. E muitas vezes até abrir mão do nosso direito de ter razão. Quando a gente vê que alguém está tomando uma atitude negativa em relação a nós por desequilíbrio. É quando nós começamos a mudar a nossa maneira de lidar com as pessoas. Quando nós olhamos para esse irmão e vemos nele não um agressor, não um opressor, não aquela pessoa que, por vontade própria, por satisfação pessoal, quer nos prejudicar. Mas quando a gente olha para ele e entende que se ele estivesse em uma condição de equilíbrio, se ele estivesse com os sentimentos apaziguados, asserenados,
se ele estivesse sentindo dentro de si a paz interior, ele agiria diferente comigo e com qualquer pessoa. Isso também requer que a gente reconheça, se reconheça como pessoas que também têm dificuldade, que também comete erros, que também prejudica as pessoas, muitas vezes sem nem perceber. Então, quando eu admito que eu também erro, que eu também, apesar de me esforçar e me tornar uma pessoa melhor, eu também preciso de misericórdia. Porque eu também saio, como a gente diz no popular, saio do prumo. Perco a cabeça muitas vezes. Porque todos nós que estamos aqui ainda somos passíveis de erro. Todos nós já erramos em vidas anteriores, na vida atual, e continuamos precisando da necessidade da misericórdia do Pai maior e de todos aqueles que nos cercam. Porque às vezes a gente diz assim: poxa, mas fulano é tão chato, fulano é uma pessoa tão negativa, fulano fala mal dos outros. Então a gente fala assim: ah, como eu queria que a minha esposa ou que o meu esposo fosse assim, fosse desse jeito, fosse daquele jeito. E raramente a gente se pergunta: será que eu sou um bom filho, um bom irmão, um bom esposo, uma boa esposa, um bom amigo? Que pessoa eu sou para aqueles que me cercam? Quando a gente começa a se interessar por isso, por quem nós somos, e vamos descobrindo e identificando em nós as dificuldades, os problemas, então a gente começa a ter um novo olhar para o nosso irmão. Porque aí a gente se identifica nele, a gente consegue identificar nele as nossas próprias atitudes equivocadas. Então a gente passa a ser capaz de olhar para ele e dizer: eu sei o que tu sente, meu irmão. Eu sinto a mesma coisa, ou eu já passei por isso. Então eu te entendo. E daí começa a vir a misericórdia. E Jesus continua dizendo: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Então, por que Jesus colocou esse ensinamento para a gente? Uma vez que Deus, Ele sabe que nós somos imperfeitos. Portanto, Ele não se ofende conosco, mas Ele nos educa. Por que Ele nos educa? Porque Ele quer que nós sejamos felizes. E Ele nos ama a todos. E todos aqueles que eu firo, que eu machuco, são filhos dele, assim como eu. E Deus está no coração de cada um deles, assim como está no meu.
E eu preciso dos meus irmãos para evoluir, assim como eles precisam de mim. Então Deus nos educa. Ele não se vinga, ele não nos castiga, porém, ele coloca sobre nós a responsabilidade das nossas ações. Ele nos concede o livre-arbítrio, mas também ele nos concede a inteligência, a razão, para que nós saibamos refletir e nos coloca na consciência as suas divinas leis, para que nós saibamos identificar o bem e o mal. Então, nós temos todas as condições de buscar fazer sempre o bem. Além disso, nós temos o mentor espiritual que nos auxilia na nossa jornada. Nós temos a nossa família espiritual. Nós temos aqueles irmãos encarregados de auxiliar a evolução da humanidade, que somos nós. Então nós estamos muito bem amparados. E a qualquer momento que nós nos sentimos em dúvida, o que Jesus nos aconselhou? Quando a gente está em dúvida sobre o que fazer com o nosso semelhante. Faça aos outros aquilo que gostarias que vos fizesse. Então, como eu gostaria que agissem comigo se eu errasse? Como é que eu me sinto quando eu cometo um erro muito grave às vezes? Às vezes não, às vezes até é uma bobagem, mas às vezes eu fico tão desconcertada. E se aquela pessoa vem e diz, não, Beto, te acalma, é assim mesmo, está tudo bem, tenta de novo. A gente fica tão feliz, um pouquinho envergonhado, mas feliz, porque a gente está recebendo uma nova oportunidade. Então, se o meu irmão, ele faz alguma coisa contra mim, e eu me sinto mal com aquilo, então que eu espere um momento mais adequado, onde os ânimos estejam acalmados, que é o que nos diz o Evangelho. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. E isso é algo que às vezes a gente não tem coragem de fazer. A gente, inclusive isso é uma coisa que dificulta muito o ato de perdoar, de ter misericórdia. Porque a gente não tem coragem de chamar aquele irmão em particular e conversar com ele e dizer, olha, fulano, essa situação aqui me machucou muito. Eu queria que tu soubesse disso. Por que tu fizeste isso comigo? Por que tu tiveste essa atitude? A gente não tem essa facilidade. Aí a gente fica guardando aquilo dentro de nós, ressentido. Ou seja, a gente fica se envenenando. E Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes eu perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Querendo dizer que o perdão não tem limite.
Mas isso também não quer dizer que a gente vá ser conivente com aquela falta. O que Deus Pai nos ensina? Como é que Ele age conosco? Ele não é violento com a gente. Ele nos dá uma nova oportunidade. E Ele providencia tudo o que nós precisamos para vivenciar essa oportunidade. Para que nós possamos expiar o mal que nós fizemos, reparar as nossas faltas. Não é? Quando Ele nos concede o benefício da reencarnação, é justamente para que a gente possa começar de novo, refazer, ter a oportunidade de estar com aquelas mesmas pessoas que nós prejudicamos algum dia, ou que nos prejudicaram, para que nós tenhamos a oportunidade de transformar os laços com essa pessoa, que até então poderiam ser laços negativos, de ódio, de mágoa, que nós possamos transformar em laços de amor, nos oportunizando a misericórdia, essa construção da misericórdia. Então, para ser misericordioso, eu preciso trabalhar dentro de mim a calma, a paciência, a brandura. Porque aquele que não for misericordioso, nos diz o Evangelho, não pode ser brando e pacífico. Se eu não tiver misericórdia, eu vou estar sempre em guerra com as pessoas. Eu vou estar sempre reclamando. Eu vou estar sempre julgando. Eu vou estar construindo dentro em mim um sentimento de amargura. E vai chegar um momento que eu não vou conseguir conviver com ninguém. Por que existem pessoas que se isolam do mundo? Que dizem que preferem conviver com os animais? Porque as pessoas são difíceis de conviver. Na realidade, é que essa pessoa, muitas vezes, ela não consegue conviver com os demais. Porque ela não consegue aceitar que as coisas e que as pessoas não sejam da maneira como ela quer, como ela acha que devem ser. Então imagine se o mundo fosse só do jeito que a gente quer. Ia ser uma bagunça, né? O respeito dificilmente iria existir. Então, nós precisamos ter consciência de que ser misericordioso é compadecer-se das misérias alheias, não só das misérias materiais. Porque é muito fácil a gente se compadecer de alguém que esteja numa situação difícil. Alguém que esteja com fome, alguém que esteja sem abrigo, sem remédio, alguém que esteja enfermo. Mas e as misérias espirituais? A miséria da cólera, a miséria da ingratidão, a miséria da impaciência, da intolerância, a miséria do egoísmo, do orgulho. Tudo isso são misérias morais que nós precisamos ter compaixão daqueles que as sentem. Outro dia eu estava assistindo uma palestra do Divaldo e ele estava contando o caso de um atendimento que ele fez de uma mãe, onde o filho, ainda jovem, tinha sido assassinado pelo melhor amigo. E ela foi procurar o Divaldo, levada por uma outra pessoa que já frequentava, né, do Centro Espírita Caminho da Redenção, que é onde ele trabalha. Foi levada por essa pessoa em desespero.
e muito revoltada com o jovem que tirou a vida do seu filho. E então Divaldo conversou um pouco com ela, sem muito saber o que dizer, porque, como ele mesmo falou, nesse momento não há palavras que façam diminuir a dor daquela mãe. Quando ele viu o espírito do filho entrar amparado pelo espírito da avó materna, que já tinha desencarnado também. Então ele disse assim: minha mãe, eu estou bem, minha avó está aqui comigo. Não se mate, porque a senhora não vai vir para perto de mim. Porque então a mãezinha dele estava pensando em se suicidar para chegar até o filho, já desencarnado. Então ele falou: não se mate, porque a senhora não vai vir para perto de mim. Eu estou bem, minha avó está cuidando de mim. E peço-lhe uma coisa: não alimente ódio do meu amigo, porque não foi ele que me matou, que me tirou a vida. Foi a droga que ele tinha consumido antes de me encontrar. Nós tínhamos discutido mais cedo e ele, usuário de drogas, usou a droga e, totalmente desequilibrado, veio me procurar e fez o que fez. Então, minha mãe, perdoe. Essa história, muito emocionante, né? Contei assim rapidinho, muito emocionante, ela nos mostra o que é compaixão, o que é misericórdia. Porque, como ele bem falou, quem tirou a sua vida, a vida do seu corpo físico, não foi o seu amigo, mas foi uma pessoa com um psiquismo totalmente alterado pela droga. Então, aquele que faz o mal, aquela pessoa que busca ofender, machucar o outro, é porque ela não está bem. E ela precisa de misericórdia, de compaixão. O Evangelho de Jesus é coração. Não adianta nós decorarmos o Evangelho do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Não adianta nós o conhecermos de forma intelectual. Nós precisamos vivenciar o Evangelho de coração, nas nossas ações do dia a dia, por pequenas que sejam. Muitas vezes nós nos julgamos incapazes de fazer o que Jesus nos ensinou e o que ele fazia. Mas ele mesmo disse: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, temos a centelha divina em nós. Nós temos a capacidade de sermos melhores do que nós somos, não melhor do que os nossos outros, não. Melhor do que nós somos. E o sacrifício mais agradável a Deus é justamente esse, de quando a gente for nos entender com Ele, ou nos oferecer para Ele como seus filhos, como seus servos, que nós não tenhamos nada no nosso coração contra o nosso irmão. Como diz o Evangelho: se fordes, portanto,
depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e de antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois então voltai a oferecer. Quando Jesus diz: ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depor a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é que o homem faça do seu próprio ressentimento esse sacrifício de ir se reconciliar com seu irmão. Que antes de se apresentar a Deus por ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado o que o seu irmão tiver feito contra ele. Só então a oferenda será aceita, porque virá de um coração sem qualquer pensamento mau. Naquela época, Jesus falou assim, porque era comum os judeus irem fazer oferendas a Deus nos templos, oferendas materiais. Mas quando Jesus sinalizou a necessidade de se trabalhar o ressentimento, ele transformou essa oferenda numa oferenda espiritual, que é a mais importante, é a mais agradável aos olhos de Deus, porque as coisas materiais, elas ficam aqui na terra, mas os tesouros da alma nos acompanham para a imortalidade. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é esse, que nós fustiguemos o nosso espírito, o nosso coração, o nosso orgulho, a nossa mágoa, o nosso egoísmo. Que nós possamos tirar todas essas manchas do nosso coração. Porque de que adianta eu fazer oferendas materiais a Deus? De que adianta eu ir no templo, orar e chegar em casa e não falar com meu esposo, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, ou com meu filho, ou com meu irmão? O que adianta eu seguir rituais se quando eu chego em casa, a principal atitude eu não tenho em relação àqueles que convivem comigo, que é a atitude da reconciliação, a atitude da fraternidade. Deus, ele nos ama como Pai. E ele usa o tempo e não a violência para nos ensinar. Então, por que nós precisamos usar a violência da indiferença, a violência da gritaria, a violência do desprezo, a violência do julgamento com aqueles que nos cercam? Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, ele nos fala que os adversários são instrutores. Aqueles que nos causam dificuldades de convivência, eles são nossos instrutores. E se nós nos habituarmos a suportá-los na convivência, nós estaremos seguindo finalmente na estrada de luz que Jesus nos traçou ao nos recomendar: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós estamos tendo a grande oportunidade de, em reclusão, voltarmos para casa e aprendermos a conviver com a nossa família, com aqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós. Porque esse é o nosso trabalho
depois da nossa própria evolução individual, é o nosso trabalho mais importante. Aprender a trabalhar os laços que nos unem, a nossa família. Então, meus irmãos, que nós possamos nos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Que nós possamos compreender que no mundo em que vivemos, todos erramos. Todos nós erramos. E todos precisamos de misericórdia, todos os dias. De Deus Pai e de todos aqueles que comungam conosco da mesma caminhada. Então, para encerrar, vamos fazer a leitura para a nossa meditação, reflexão, que também é trazida pelo nosso irmão Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Aquele que a nosso ver nos terá ferido, estaria varando esfogueado obstáculo quando nos deu a impressão disso. E em superando semelhante empeço, haverá deixado cair-se sobre nós alguma ponta de seus próprios constrangimentos, transformando-se-nos muito mais em credor de apoio que em devedor de atenção. Em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam, frequentemente se encontram de tal modo ligados a alguma tribulação que no fundo sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos, quando nos supomos vítimas deles. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda sob a força compulsiva da tentação até que viesse a escorregar no caminho? Quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou desordem? E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta percussiência para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediem é defesa de nosso próprio equilíbrio, e que nos dias em que a injúria nos bate em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem que nós tínhamos para hoje, nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe, nos envolva com as suas energias de luz, fortalecendo a nossa perseverança, as nossas intenções e as nossas ações, ainda que pequenas, de seguir o seu evangelho de amor. E assim, realizando a nossa oração final, que possamos pedir a Deus, nosso Pai, que nesse instante possa envolver aos lares de todas as famílias
sobretudo aquelas onde existe a dificuldade de relacionamento, onde existe ainda a indiferença, a mágoa, a agressividade. Tem piedade, Senhor, de todos aqueles que ainda andam pelo mundo sem procurar amar, daqueles que ainda se comprazem, Senhor, no mal. Tem piedade e misericórdia de todos aqueles que nesse instante estão sofrendo pela desesperança, pelo desconforto e o desequilíbrio que trazem as incertezas do futuro. Tem piedade e misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não conseguem confiar no Teu amor. E te pedimos que as Tuas bênçãos possam envolver a todo o nosso planeta, nos amparando, nos auxiliando, para que busquemos no Teu coração bondoso e amoroso a força necessária e a confiança de que chegaremos a um futuro melhor, a um mundo melhor, graças ao Teu Evangelho de amor, aos Teus ensinamentos e à busca da prática de seguir os Teus exemplos. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua paz e o Teu amor permaneçam com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos, muita paz e até a próxima segunda-feira.